Fala aí pessoal, esse daqui é o Ramal Guanabara. Nesse canal a gente pretende tratar de cultura do subúrbio do Rio, como o subúrbio do Rio foi um lugar melhor na época dos nossos pais, dos nossos avós, e hoje virou sinônimo de degradação. Então a gente pretende nesse canal ser um ambiente de que seja uma comunidade e que a gente possa, cara, fazer coisas para que o subúrbio possa ser um lugar melhor e não um sinônimo de coisa ruim, de coisa estereotipada, de gente mal educada, de gente barulhenta, enfim. Também é uma coisa que eu sinto falta no Rio, de gente que trata de política do Rio, que fale sobre o que está acontecendo na Alerj, Palácio da Guanabara, na Prefeitura, na Câmara. Também nesse quadro eu pretendo fazer análise de conjuntura, acordos que estão sendo feitos, políticas que estão sendo discutidas, tratadas. Para começar, eu vou falar sobre um assunto que vai ficar em voga nos próximos meses aí, até as eleições, que é a eleição para governo do estado, que obviamente as duas maiores figuras é o Douglas Ruas, do PL, e o Eduardo Paes. O Douglas Ruas surgiu até boatos de que poderia ser outro, ele é uma figura que não é muito forte, mas cara, ele é o presidente da Alerj, ele foi eleito. De certa forma, era até pra ele ser o atual governador, né? Mas continua sendo o desembargador, e ele foi anunciado hoje a candidatura dele pelo PL, e ele criticou o governo Castro, da qual ele foi secretário, ele foi secretário de cidade do Castro, e busca colar paz em Lula ao ser oficializado candidato do PL no Rio. Cara, eu acho que isso daqui, esse título, ele é muito bom porque ele busca, cara, ele mostra como as duas candidaturas vão ser tratadas por cada um. Então, enquanto o Paes ele vai querer deixar a política o mais estadual possível, até municipal de certa forma, tanto das coisas que ele fez quando ele era prefeito do Rio, quanto os acordos que ele tem feito com os prefeitos dos interiores, cara, o Ruas ele vai querer federalizar a brincadeira. Tipo assim, cara, o Paes é o candidato do Lula, o Lula é um presidente ruim, então votar em Paes é votar em Lula. E o pai vai querer manter a coisa aqui. Tudo bem, eu sou candidato do Lula de fato, mas eu acho que o Lula tem um toque de Midas ao contrário aí, né? Eu acho que ele não vai querer colar tanto no Lula assim. Enfim, ele também continua sem vice, e o presidente da Alerj busca se desvencilhar do ex-correligionário e também saudou Flávio por pedir desculpas à madrasta Michele. Cara, eu não sei em que contexto ele parabenizou o Flávio por pedir desculpa, mas mostra, cara, mais uma vez ele tentando federalizar, né? Tipo, eu sou candidato do Flávio que vai derrotar o Lula, e fazendo esses acenos, né? O Rio, que é um estado muito bolsonarista, ele vai tentar ao máximo explorar esse lado, né? Dele ser o candidato do Flávio, ser o candidato anti-PT, e o pai ser o candidato do PT. O Douglas Ruas é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, se não me engano. É um cara bem avaliado em São Gonçalo. São Gonçalo que é um município bem pobre do Rio, com muitos problemas, principalmente de segurança. O IDH de lá também é baixo. E ele, cara, pelo que eu vi, o pai do Douglas Ruas é bem avaliado. E também tem uma coisa que aconteceu na época que o Eduardo Paes ainda era prefeito do Rio, que, se eu não me engano, o Eduardo Paes destinou, uma grana para São Gonçalo. Ele fez com que, tipo assim, não quero que esse dinheiro vá para a cidade do Rio. Eu deixo que esse dinheiro, essa grana, não sei se era de royalties do petróleo, eu acredito que possa ser, vá para, acho que tinha alguma coisa a ver com a saúde, mas eu quero que vá para São Gonçalo. Aquilo ali ele já tá fazendo política para conseguir o apoio do Capitão Nelson. Então, tipo assim, cara, eu ter o apoio do município grande e importante de São Gonçalo, então eu vou ter o prefeito me apoiando, né, quando eu for para governador. Acabou que o filho do prefeito de São Gonçalo se candidatou para o governo do estado. Então, assim, o estado do Rio ficou sem grana, com menos grana, mais pobre, por causa de uma tentativa politiqueira do Eduardo Paes de mandar grana para outro município. Enfim, ele já foi secretário de São Gonçalo, ele é um cara conhecido na política de São Gonçalo. Em 2022 ele virou candidato, ele virou deputado estadual, e esse ano ele foi, depois daquela semana incrível ali, né, de Cláudio Castro cassado. Na verdade, ele seria cassado, mas pediu afastamento um dia antes. Ao mesmo tempo, o ex-presidente da Alerj, que era do PL, depois foi pro União Brasil, era do União Brasil, foi pro PL,
voltou pro União Brasil, mas é um cara do grupo do Cláudio Castro e do Douglas Ruas também, e do Flávio Bolsonaro. O União Brasil e o PL do Rio são bem próximos, assim. O Douglas Ruas, ele foi uma tentativa da galera do PL, desse grupo político, de tipo assim, cara, a gente tem que continuar no poder. Então, o Cláudio Castro vai sair, quem vai assumir vai ser o presidente da Alerj. Então, a gente está colocando o Douglas Ruas como a nossa figura aqui, pra gente continuar no poder, pra Alerj continuar tendo todo o poder. Acabou que, cara, foi sendo desembargador, ele ficou, o STF bancou ele e continua até hoje, vai ficar até o final do ano. A partir de 2023, ele foi nomeado secretário de cidades pelo Cláudio Castro. E assim, cara, o secretário de cidades, ele é o cara que, por exemplo, um prefeito de, sei lá, de São Gonçalo, o pai dele, eu vou asfaltar uma rua aqui, coisa sobre urbanização e tal da cidade. Quem coordena essas operações de determinado município do Rio é o secretário de cidades. É quase como se fosse o ministro da infraestrutura, vamos dizer assim, entre aspas. Então, cara, assim, se tem uma coisa que os prefeitos, principalmente dos interiores, se dão bem, é asfaltando rua e fazendo praça. A rapaziada ganha a eleição assim, cara. Botou poste de LED, asfaltou as ruas, era rua buracada, botou ali um asfalto, fez a praça tal. Cara, quem comanda essas operações a nível estadual é o secretário de cidades. E o Douglas Ruas, ele era o secretário. Então, cara, ele devia ter uma relação muito boa com esses prefeitos. Então, cara, tem sido um trabalho árduo do Eduardo Paes de fazer os acordos com os prefeitos dos interiores aí do Rio. E assim, em contrapartida, o Eduardo Paes, ele tá querendo lutar contra esse trunfo que o Douglas Ruas tem, né? De ter uma boa relação com os prefeitos desses municípios. E tem um trauma do Eduardo Paes. Ele perdeu em 89 municípios em 2018, quando ele disputou contra o Witzel, né? Cláudio Castro, na época, era o vice. Ele perdeu em 89 municípios e ganhou só em Rio das Flores, que eu não conhecia. Eu não conhecia esse município do Rio, Niterói e Rio de Janeiro. Só. De resto, ele perdeu em todo o estado, o Eduardo Paes. Então, cara, tu vai botar no Instagram do Eduardo Paes, cara, é ele lá em Campos, lá em Cachoeira de não sei o que, aí vai pra Paraty, aí vai pra Três Rios, que é quase Minas Gerais, aí vai pra Petrópolis, Teresópolis, Miguel Pereira, que vai ter um candidato, o prefeito de Miguel Pereira vai se candidatar ao governo também. Mas, assim, eu acho que não tem muita chance, sinceramente. Mas, enfim, o Eduardo Paes está fazendo essa peregrinação pelo estado do Rio todo, a fim de tentar conseguir esse acordo com esses prefeitos. A região dos Lagos toda está com o Eduardo Paes, praticamente. Porque, cara, ele tem um trauma de 2018 de ter perdido em 89 municípios e tem o adversário que tem esse trunfo de ter sido secretário de cidades e conhece bem os prefeitos do estado do Rio. Enfim, as áreas que foram criticadas pelo Douglas Ruas, ele era secretário do Cláudio Castro e criticou o próprio governo. Temos indicadores pífios na área da educação. Ainda temos muito a avançar na segurança, em emprego e renda, disse ele, que também avaliou que o número de secretarias era exagerado. E, cara, eu sinceramente acho que secretário de cidade, sinceramente, eu acho que nem deve existir, cara. Tipo assim, já tem um prefeito ali, cara. Não precisa de um interlocutor com o governo do estado. Quem resolve questões de urbanização, questão de cidade, é o prefeito da cidade em questão, né? Aí tá falando secretarias, o número de secretarias era exagerado. A tua própria secretaria nem devia existir, cara, sinceramente. O presidente da Alerj nacionalizou o discurso ao abordar a candidatura de Paes, apoiado pelo presidente Lula. Cara, é isso. O estado do Rio é extremamente bolsonarista. Então, ele vai querer, cara, colocar essa pecha de que o Eduardo Paes é o candidato do Lula. E, cara, na tentativa do eleitor ver, cara, nesse cara eu não vou votar porque eu não gosto do Lula é ruim, enquanto o Eduardo Paes vai querer, não olha pro país, não olha pra política federal, assim, olha só pro estado e vota em mim, né? E olha as coisas boas que eu fiz quando eu era prefeito do Rio. Inclusive, muita gente brincava que ele era o primeiro prefeito estadual, porque
ele fez algumas obras, principalmente do BRT, que atendia a galera da Baixada que trabalha na cidade do Rio, né? E fazia esse movimento pendular, né? Que chama, da galera que mora em outro município e vem trabalhar na capital. E ele fez lá uma obra de BRT que atendia. Essa obra está acontecendo ainda. Foi inaugurada há coisa de um mês atrás a obra, mas que já era esse aceno a galera de fora da cidade do Rio. No caso, para a região metropolitana ali, da Baixada Fluminense. Não queremos do candidato do PT à frente do estado do Rio de Janeiro. As pessoas não aguentam mais. Foram 4 anos de desmanche. O crime organizado avançou. Restringiram a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Cara, assim, isso é engraçado também, porque, tipo assim, o crime organizado avançou, cara. Avançou no governo que tu fazia parte, cara. Entendeu? Restringiu a atuação da Polícia Militar. Cara, assim, de novo, essa coisa de tirar a culpa. Tudo bem, tinha a tal lá da DPF lá das favelas, né, que tirava muito do poder da Polícia Militar, mas cara, não era só isso. Vocês fizeram a operação lá do Complexo da Penha e assim, não teve ninguém ali te segurando para evitar que podia acontecer, e teve outras várias operações e não teve ninguém evitando que aquilo ali acontecesse. Não tô dizendo que o STF não podia, não encher o saco e tinha vários empecilhos ali para fazer as operações, mas várias operações aconteceram durante o governo Cláudio Castro. E o crime organizado continuou avançando, cara. Então era uma culpa do próprio governo, sinceramente. Em outro momento, de menção ao jogo nacional, saudou o gesto de Flávio Bolsonaro de pedir desculpas à primeira-dama Michele Bolsonaro, de quem é enteado. Ambos participaram da cerimônia por ligação de vídeo. Aí ele ligou lá, Flávio, e falou: Flávio, parabéns, pediu desculpa à tua madrasta. Enfim, é um gesto fofo. Vamos dizer. Diante da dificuldade do partido em confirmar uma aliança em outras siglas de peso no Rio, há uma vaga para o Senado pendente. A outra é de Carlos Portinho, do próprio PL, que foi oficializado no evento partidário. Ele já é senador, né? Era o senador junto com o Flávio, aqui pelo Rio. Os dois do PL, né? Enfim, é fundamental conseguirmos ter a maior bancada, não só do Senado, mas também da Câmara. Cara, isso daqui assim, o candidato do PL vai ser esse Carlos Portinho de novo, né? A reeleição. O outro candidato era um candidato apoiado pelo próprio Flávio, do União Brasil, que é o Canela, prefeito de Belfor Roxo, que foi preso. Encontraram um fuzil no carro dele. As investigações aí dizem que o grupo ali, a organização criminosa em que supostamente o prefeito de Belfor está envolvido, era coisa de bilhões, enriqueceu bilhões de 2020 para cá, e eram coisas relacionadas a postos de gasolina, enfim, e esse cara foi preso, o Márcio Canela, e ele era o candidato apoiado pelo próprio PL e pelo Flávio Bolsonaro. Não sei como é que vai ficar essa brincadeira, né? Mas enfim, ao mesmo tempo que ele tenta colocar a pecha que o Eduardo Paes é candidato do Lula, cara, acho que também tem coisas ruins do lado do Douglas Ruas que o Eduardo Paes pode explorar. Então, tipo assim, você é do grupo político do Bacelar, do Cláudio Castro, do Canela, enfim. Então, tipo assim, é um mar de lama que esses dois caras estão no meio. E eles vão ao máximo tentar se desvencilhar. Cara, não tenho nada a ver com isso, eu sou outro cara, enfim. Vai ser difícil pros dois, né? Cara, e um outro candidato aí é o Antony Garotinho. É o cara que, de certa forma, se reinventou nessa era dos podcasts e tal, indo para vários podcasts. Pô, cara, eu vou anunciar agora, um novo esquema de corrupção que tá acontecendo. Ir pra lá e pra cá, e a galera gosta. E, cara, o Garotinho, ele, por muito tempo, ele foi radialista, né? Então, cara, comunicação, o cara é bom, sabe? Carisma o cara tem. Impossível negar isso. E ele se reinventou nisso e, cara, ele acabou virando uma figura que denuncia crimes, denuncia corruptos. Então, além da tendência de neutralidade da federação, que se dá em alinhamento com recente posição nacional dos partidos, outra legenda cobiçada, o Republicanos anunciou a candidatura do ex-governador Antony Garotinho. Enfim, são velhos fantasmas que aparecem e, cara, agora eu vou salvar o Rio, agora vai melhorar, enfim. Cara, e assim, vai ser uma eleição de pouca proposta e assim, mais de tipo, você é do grupo político não sei quem, você é de não sei quem.
é um atacando o outro e vice-versa. E eles próprios tentando se desvencilhar, falando que não tem nada a ver com isso. Enfim, cara, vai ser uma eleição braba aqui no Rio e assim, a gente vai acompanhar tudo. Valeu. Então, pessoal, se inscreve no canal. Cara, eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo aqui todo dia. Foi o primeiro e eu acho que vai ficar legal pra caramba. E, cara, segue aí no link da descrição nosso Instagram, nosso Twitter, X no caso. E é isso, se inscreve aí e faz essas paradas, todo esse trâmite de canal do YouTube. Valeu!